rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: então em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas a gente vai ver através
palavra que na verdade isso jamais aconteceria, até porque Deus é não só generoso, mas é cheio de graça. Não só cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia. Não só cheio de misericórdia, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus que enviou Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nós tivéssemos não uma vida qualquer, mas uma vida abundante nele. E nós servimos a um Deus que nos orienta até que cheguemos à nossa vitória. Mas até chegarmos lá, é verdade que nós passamos por algumas situações na nossa vida, que muitas das vezes temos uma tendência na nossa carne nos puxando a parado. Muitas das vezes passamos por algumas coisas que nós pensamos em desistir. Muitas das vezes passamos por situações que queremos parar. Esse texto ele narra uma guerra severa entre o povo de Israel e a Síria, onde eram inimigos também terrenos do povo de Deus. E esse texto ele é algo que nos deixa muita clareza para a gente, que Deus ele quer dar a direção ao seu povo na guerra. Porque nós servimos a um Deus que muitas das vezes até não nos tira da guerra, mas Ele está conosco na guerra. É esse Deus que nós servimos. Veja, como exemplo, podemos citar a passagem de Daniel, capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego são lançados numa fornalha, onde por eles não terem obedecido ao mandado do rei Nabucodonosor, ele manda que a fogueira fosse acesa 7 vezes mais. Interessante que quando o rei olha para aquela fogueira, ele olha e vê que não são mais os 3 que foram lançados, mas eles olham e observam que tinha 4. E ele diz, o servo falando para Nabucodonosor: Senhor, não foram 3 os homens lançados na fornalha? Ele disse: sim, mas eis que olho e vejo 4. E o quarto tem a forma, tem a figura de quem? Do Filho de Deus. Isso quer dizer que quando o rei olha para dentro da fornalha, ele observa que, embora Sadraque, Mesaque e Abdenego não tenham sido tirados de lá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego estava com eles na fornalha. Porque às vezes o interesse dele não é nos tirar da guerra, não é nos tirar dentro da fornalha, mas é fazer com que você saiba, com que você aprenda, que passe o que você passar, Ele estará do seu lado. Passe o que passar. Nós tratamos dentro do nosso contexto, falamos de igreja. Igreja é algo que sofre batalha, guerras, uma guerra espiritual. E nessa visão de batalha nós precisamos olhar para uma conquista. Precisamos entender que as nossas vidas, elas precisam ter algo. Nós projetamos alguma coisa e precisamos olhar para aquela coisa e dizer: eu preciso chegar lá. Um maratonista, um corredor, seja maratonista ou seja velocista, ele tem um alvo. Ele tem o ponto de partida e ele tem o ponto de chegada. E na nossa vida não pode ser, irmãos, diferente. Veja que o apóstolo Paulo, ele falando no livro de Filipenses, a carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala sobre isso.
Que ele prosseguia o quê? Para o alvo. Ele tinha um alvo. E você? Você tem um alvo? Existe alguma coisa que tem brecado você, que tem parado você? Existe alguma coisa que tem feito você parar? Quem sabe pensar em desistir? Quem sabe em recuar? Eu quero dizer para você que igreja, e não só, eu quando falo igreja, eu estou falando de mim, estou falando de você. Eu não estou falando do prédio físico. A igreja tem inimigos. Diga, eu tenho inimigos. Às vezes nós temos essa tendência natural de acharmos eu não faço nada de mal para ninguém, logo eu não tenho inimigo. Engana-se. Engana-se. Nós temos um inimigo, não só um, mas vários. Satanás com seus anos caído. E diz a palavra que ele está onde em Deus, procurando alguém que possa tragar, destruir. O João, a sua carta, capítulo 10, versículo 10, ele fala que o diabo ele veio senão para matar, para roubar e para destruir. E Jesus pula na frente e diz, espera aí, mas eu vim para que eles tenham vida. E a Deus em abundância. Bora guerra com eles! A igreja tem inimigos. São os principados. São as potestades. Mas a igreja é um grande exército. É um grande exército que exige unidade. Unidade. Irmãos, às vezes nós temos medo de encarar as guerras da vida. Mas eu quero dizer para você que juntos, em Cristo, nós somos mais que vencedores. E se porventura tiver alguma dúvida sobre a sua cabeça, eu quero só te relembrar que se nós fazemos parte desse exército, se nós engrossamos fileira no exército de Jesus, eu quero te lembrar que o nosso general é Cristo. E nós cantamos isso. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E o quê? O nosso general é Cristo. E nenhum inimigo vai te resistir. Porque com você está o Senhor. Você não está desamparado. Você não está desamparada. Deus, Ele é contigo. Hoje e sempre será eternamente. Aleluia. Agora, às vezes você se sente desorientado no meio do problema. E Ele quer dizer para você, eu sou aquele que te dá direção quando você está na tribulação, quando você está no meio da guerra. Versículo 9 assim, mas um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar. Ou seja, Deus te dá a direção. Isso é tão interessante que até quando nós nos desviamos, e diz a palavra exatamente assim, quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Nós não andamos só. Nós servimos a um Deus que é invisível, mas é real. Nós servimos a um Deus que tudo pode. E que a sua palavra diz que não há impossíveis em todas as suas promessas. E se Ele tem prometido caminhar contigo, esteja certo que a vitória é sua.
que Eliseu fazia? Ele avisava por onde o povo de Deus deveria passar. Por quê? Para não cair em emboscada. Amados irmãos, o nosso papel muitas das vezes é esse, de pedirmos ao Eterno, pedimos ao Senhor uma direção para trazer para a sua vida. Muitas das vezes nos colocamos na presença do Senhor, subimos a este altar e assumimos esta tribuna para entregar a você a direção que Deus quer dar à sua vida. Muitas das vezes você chega por essas portas, um sorriso largo no rosto, mas com o coração sangrando, ferido, machucado, e sem força até mesmo de compartilhar com as agruras da sua vida. E Deus te traz para te falar: eu estou contigo. Muitas das vezes assumimos uma visão de derrota. Sabia dessa? Versículo 15: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Irmãos, isso é preocupante, porque nós precisamos discernir quem faz parte da nossa vida, precisamos discernir quem caminha conosco, precisamos discernir quem é quem. Porque o medo, ele não só sufoca, o medo contagia. Muitas das vezes o medo contamina. Dia desse eu falei sobre isso. Muitas das vezes você andando com alguém que tem mais medo que você, porque existe um medo natural, você não sabe nadar, vai pular na água. Existe um medo que te protege. Mas existem pessoas que são medrosas por demais. Tem pessoas que têm medo até de ser abençoado. Isso não é para mim, não. Não. Tem aquela pessoa que passa uma vida dizendo: você é pobre para a igreja, se orar por isso aí com empedernido, coração duro. Olha, isso aí, com a vida toda torta, parece aquela síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, porque está torto, porque está torta. Mas o Senhor nos traz essa noite uma palavra: eis que te apresento o carpinteiro de Nazaré, que endireita qualquer pau torto. Está torto? Está errado? Está difícil? Nós temos um Deus que acerta, que aparece e que põe você de pé. Para a glória dele. Muitas das vezes nós temos uma visão extremamente humana da situação. Muitas das vezes a gente só consegue ver o aparente, a gente só consegue ver o que os nossos olhos naturais conseguem ver. Mas Deus, ele vem e nos ensina que nós precisamos enxergar com o lado espiritual e não mais com o natural. Foi por isso que Tomé foi repreendido por Jesus. Jesus disse: Tomé, porque me viste, creste. Mas bem-aventurado é um povo que está, dia 3 de outubro de 2013, numa igrejinha humilde e simples, que deram o nome de Verdade e Vida, que não me viram e creram, e creem, e crerão para sempre. Nós queremos ver para crer, e Jesus vem e nos ensina: creia para ver. E diz assim: se creres, verás a glória de Deus.
Deus. O moço, ele ficou com medo e apavorado. Por quê? Porque os olhos dele só conseguiam ver os carros, os cavalos, os guerreiros. Ele só via aquilo que vinha sobre eles para oprimir e quem sabe matá-los. Mas o homem de Deus, com os olhos espirituais, enxergava coisas grandes e tremendas. Quando nós, com humildade, temor e tremor, subimos o altar do Senhor, é para dizer a você que ainda que você não consiga ver, muitas das vezes Deus já deu a visão ao pastor para dizer afirmativamente: a vitória é tua, no nome de Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Não tenha visão de derrotista, porque o Senhor dizia: ora, o que faremos? Estamos perdidos. Querido, a visão da igreja deve ser uma visão de vitória. Ah, pastor, parece igreja triunfalista que só fala de vitória. Irmãos, o nosso Deus nos conduz para lá, para a vitória. O que você quer que eu pregue? Olha, fica mesmo nesse marasmo, fica mesmo no fundo do poço, fica mesmo nesse lugar de perdição, de escuridão, de trevas. Não, eu tenho que pregar para você aquilo que a Bíblia diz, me ensina, me orienta a pregar para você. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Aleluia! É a palavra dele, é palavra de bênção, é palavra de vitória. Você pode não estar enxergando hoje, não significa que ele não separou o seu quinhão, não significa que ele não separou a parte que lhe cabe, significa que o teu tempo é diferente do dele, o teu é o Cronos, o dele é o Kairos, e quando chegar não o teu tempo, mas o tempo dele, ele derramará das suas bênçãos sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Portanto, irmãos, devemos ter ousadia e não temor. Ousadia para quê, pastor? Para dizer: Senhor, em ti eu não temo. Eu sei que está difícil, mas eu creio que tu me darás vitória. Eu sei que está difícil, está pesado, essa guerra, essa luta está tremenda, mas eu não estou sozinho. Tu estás comigo, Senhor. Oh, aleluia. Você tem uma visão, não só periférica, mas uma visão ampla daquilo que está acontecendo. Você tem que ter uma visão que é objetiva. A cura dos soldados cegos. Senhor, meu irmão não está enxergando aquilo que eu estou enxergando. Eu estou sentindo, o culto está avivado, o culto está para cima. Deus está falando, o Espírito Santo está aqui. O meu irmão está inerte, está vivendo uma apatia. Senhor, abra os olhos dele, abra os olhos dela, para que ela veja aquilo que eu estou vendo. Aleluia. Essa deve ser a nossa oração, irmão. Essa deve ser a nossa visão de absoluta certeza da vitória. Essa deve ser a absoluta certeza da vitória. Veja, olha o que fez o homem de Deus. Senhor, eu peço-te que abra os olhos para que eu veja. Sabe o que significa isso? Significa, amados irmãos, que a vitória foi liberada, chegou, está diante de ti, mas você não enxergou. Você não enxergou. Quer ver? Gênesis capítulo 21. Aleluia, Deus. Diz assim:
16. E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e lhe deu de beber o rapaz. É uma palavra que nós conhecemos, já preguei sobre ela também, falando de Agar. É um texto interessante, por quê? Porque Abraão foi preciso cumprir aquilo que Sara havia lhe pedido. Manda Agar embora com seu filho Ismael. Ele é teu filho, mas não é meu. Eles foram para o deserto. Diz a palavra que eles levaram um odre de água. Não fala o tamanho. Portanto, eu não sei o que tinha de água. Mas eu quero dizer, para quem vai para um deserto, se levar um caminhão-pipa é pouco. É pouco. Vai para o deserto. 50 graus de dia, céu de noite. É pouco. Diz a palavra que eles chegam num ponto, irmãos, que acaba o pão, acaba a água, e ela, sabendo que o menino vai morrer, ela coloca debaixo de um arbusto, e diz a palavra que se distanciou cerca de um tiro de arco, cerca de 150 metros, para não ver o menino morrer. Não tinha água, e a gente sabe que a gente fica sem comer vários e vários dias, mas sem beber não. Ela sabia que o menino ia morrer e ela também. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso, que enquanto ela está em desespero, achando que o filho vai morrer, diz a palavra, Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Pastor, não entendi ainda. Eu estava falando, olha, eu vou te abençoar aí onde você está. Aí, você está sentadinho, está ouvindo a palavra, eu vou te abençoar daí de onde você está. Pastor, eu ainda não estou entendendo, eu não estou enxergando, eu não vejo a minha bênção. E aí o Senhor vem, olha, levanta daí, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Por quê? Versículo 19 diz: abrindo Deus os olhos, ela viu um poço de água. Achou o poço de água no deserto. O que falta, pastor? A bênção. O poço já estava lá. Precisou Deus abrir os olhos para que ela pudesse ver a bênção. Aleluia, Deus. Precisou. A bênção já está sobre a sua vida. Peça, Senhor, abra-lhe os olhos de cada um, para que possam ver aquilo que eu estou enxergando. Abra os olhos dos teus filhos nesta noite, para que vejam que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Oh, aleluia! Tenha certeza, irmãos, da sua vitória. E diga, Senhor, eu tenho certeza da minha vitória. Irmãos, guarda, tranca no coração, engole a chave dessa palavra, que é uma palavra rema, é uma palavra revelada para a tua vida. Amém? Que o Senhor muito te abençoe, grande e poderosamente. Amém e amém. Graças a Deus.